Ocarum está prestes a receber um novo poder que com certeza vai surpreender todo mundo. Você já sabe, né, que todo mundo que é inscrito no canal Sonark em Animes recebe o poder da delinquência. Como que vocês estão, meus delinquentes? Sonark em Animes aqui falando. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, porque falta somente 14 dias para o capítulo 183 de Dandadan. Eu fico pensando no seguinte: se a gente que assiste Dandadan acompanha o mangá, tem esse sofrimento todo por um hiato de um mês, e quem é fã do Togashi, quem assiste ou acompanha o mangá de Hunter x Hunter, sofre de hiatos anuais constantemente. Alguém, pelo amor de Deus, alguém vai fazer uma massagem nas costas do Togashi, que eu quero saber o que vai acontecer com Kiroro Lucifer e se mais uma vez ele vai dar um cacete no Hisoka. No mundo dos animes a gente precisa de sacrifícios, então sacrifique um ano da sua vida massageando constantemente as costas daquele japonês safado. E agora, por falar em sacrifícios, Yuki Nobutatsu sacrificou mais uma vez o seu hiato, o seu descanso de um mês, para dar uma entrevista que conseguiu trazer alguns pontos muito importantes pra gente, conteúdos pro canal Sonark em Animes. Recentemente, em uma entrevista, ele disse que seu personagem favorito é a Momoyase, mas isso você já viu no vídeo anterior, que levou um ponto muito interessante sobre a questão dela se assemelhar com o Superman. E como eu falei no vídeo anterior, você não verá ela com a calcinha por cima da saia. Deixa de ser sem vergonha, garoto. Mas graças a essa entrevista a gente conseguiu levantar um ponto muito interessante que acontece em Dandadan. Afinal de contas, um dos dois protagonistas, Ocarum, no momento ele está em uma situação miserável sem os seus poderes. Recapitulando brevemente a história do capítulo 182, finalmente Momoyase é levada junto com a sua vovó Seiko para a cidade ao lado da sua cidade, para o templo do deus Okuninushi, onde possivelmente eles terão uma batalha e terão que chegar lá entre o horário do boi, que seria um horário amaldiçoado, mas também um horário que são realizados rituais de casamento. Será que a gente vai ver o Didi casando com a Momoyase? Mas isso não é mais importante. O que importa é que mais alguém está utilizando as adagas Asuras e enviando obstáculos tanto para Momoyase quanto para Ocarum também. E essa pessoa não seria somente o Saint-Germain, poderia ser o próprio deus Okuninushi. Agora pensa comigo, o Ocarum desviou o caminho, ele foi salvar a Rin e a personagem Yuki. Elas estão prestes a enfrentar os inimigos mais fortes de Dandadan que apareceram pra gente até o momento. Muito mais poderosos que a invasão dos alienígenas Kur. Por quê? A gente tem o yokai da idosa saltitante. É aquele tipo de idoso que pede o banco de manhã cedo, mas à noite tá pulando de um lado pro outro no bailão. Professor Adachi, que é o sonho de consumo de todo aluno sem vergonha, que utiliza fantoches, no caso shikigamis, de invocação de lutadores de Kung Fu. Eu ainda acho que é uma resposta para aquela polêmica que o Yuki Nobutatsu se envolveu recentemente relacionada aos líderes da China. Mas isso não vem ao caso. E como o mais perigoso de todos, além de Haze, o yokai da idosa saltitante Adachi, a gente tem o Sanjome, que tem no seu significado a palavra terceiro distrito. Enquanto Ocarum, Aira e o Quinta Sakata, o guerreiro mais útil de todo esse time, vai em direção à escola para proteger os seus aliados, a gente tem o Saint-Germain aparentemente no mesmo lugar que foi encontrado Reiko Kashima a primeira vez, aliciando a alienígena que utilizava a armadura do Xenomorfo. Então não tem a mínima chance de Ocarum, com aquele time dos sonhos, sair sequer vivo daquele lugar. Mas a fusão, a união desses dois personagens agindo de formas distintas, faz a gente pensar no seguinte: Saint-Germain e Sanjome, eles são aspectos da mesma pessoa, utilizando aquela teoria que eu mencionei para vocês antes. Possivelmente eles podem possuir o mesmo corpo, mas personalidades diferentes, ou serem corpos distintos, já que os dois agem de formas diferentes, mas a união deles daria uma terceira pessoa, que seria o terceiro distrito. E ao pensar nisso, eu lembro exatamente como age o Sanjome. Ele utiliza seus poderes psíquicos para simplesmente manipular todas as pessoas. Essa manipulação, essa forma de fazer as pessoas se esquecerem dele, de ser uma manipulação de aura exatamente como Momoyase faz, já que os poderes são semelhantes, já que ambos conseguem subjugar os yokais com certa facilidade, e no caso do Saint-Germain é algo totalmente diferente. O Saint-Germain ele sempre se mostra atuando de forma física, ele enfrenta as próprias batalhas. Já o Sanjome ele manipula outras pessoas para fazer o que ele quer. Agora você conseguiu entender a dualidade dessa pessoa.
Mas o que é interessante é que Momoyase só libertou seus poderes no primeiro capítulo do mangá e do anime, quando ela teve seu corpo bombardeado por ondas psíquicas dos alienígenas serponianos para estimular ela, que abriu todos os seus pontos de chakra e fez o seu ki acumulado desde a juventude, quando ela fazia aquele gesto de proteção, correr à vontade pelo seu corpo. Então isso explica por que ela se sentiu onipotente. Momoyase tem aproximadamente 15, 16 anos de idade e acumula seu ki desde os 4 anos de idade. E após todo aquele estímulo, ela abriu de uma única vez. A Sonarken, mas eu já sabia disso, eu sei, garoto, você é muito inteligente. Mas pense em como tá se armando as coisas pra gente em Dandadan. Essa entrevista que o Yuki Nobutatsu deu pra gente recentemente, ele menciona o fato de Momoyase ser exatamente igual ao Superman, que influencia as pessoas a agirem com justiça e sempre que estão caídas, a se levantar e libertar o seu poder. No caso, ser o próprio Superman. Vocês conseguiram entender aonde eu quero chegar com isso? Simplesmente o que vai acontecer após o capítulo 183 do mangá de Dandadan. O Okarun vai levar uma coça de todo mundo porque não faz sentido nenhum ele sair vivo de lá. Mesmo com seu corpo já num estado físico avançado, ele já tendo um pouquinho de força sobre-humana, não é o suficiente para derrotar um yokai. Quem dirá 3 yokai juntos, 2 professores que têm energia amaldiçoada e um exército de chineses lutadores de Kung Fu mumificados. E eu digo pra vocês, gente, nem com os poderes da Vovó Turbo, o Okarun conseguiria derrotar aquelas criaturas. Por quê? Mesmo antes de devolver os poderes da Vovó Turbo, o Okarun já estava com seu corpo naquele estado físico. Ele não ganhou aquele corpo após se livrar da Vovó Turbo. Então, mesmo naquele nível de estado físico, ele já não conseguiu utilizar os poderes dela ao máximo mais de 2 vezes, tá? Então não confundam, mesmo se a Vovó Turbo voltar, a única coisa que o Okarun poderia tentar fazer era escapar. Mas ainda não conseguiria porque tem a yokai saltitante e o Sanjomi lá esperando. Então seria uma saída muito ruim se a Vovó Turbo voltasse e salvasse o Okarun no último segundo. Então o que com certeza vai acontecer é o Saint-Germain enviar aquela alienígena para auxiliar o Okarun, tirar ele daquela situação e a alienígena acabar treinando o Okarun na utilização daquelas armaduras biotecnológicas. Creio eu que ele se recuse porque elas são feitas graças à utilização de corpos orgânicos. Mas com certeza ela vai treinar o Okarun na utilização do seu corpo físico, porque o nosso delinquente, nosso garotão, não sabe lutar utilizando o seu próprio corpo. Lembre-se vocês, os alienígenas todos mostrados até o momento conseguem fazer manipulações de energia psicocinéticas. Eles não veem o interior do espírito, não conseguem manipular as auras adequadamente, mas o processo que eles fazem é muito semelhante ao que a Momoyase faz. A diferença é que a Momoyase tem uma alma dentro dela e consegue canalizar ou utilizar a energia espiritual como todo humano possui. No caso, dentro de Dandadan, não vai tentar sair dar um Kamehameha porque eu já fiz e passei vergonha. E outra coisa que também pode acontecer é Momoyase ser gravemente ferida dentro da batalha contra o deus Okuninushi ou simplesmente ela entrar na sua forma espectral de alguma forma. Pode ser quase morrendo na batalha ou utilizando algum poder do deus Okuninushi que faz ela entrar em contato direto com a pessoa que ela ama. E ao ver o Okarun completamente ferido, ela deu uma energia de motivação, fazendo ele se levantar como se fosse o Superman. E assim como o Momoyase, Okarun também possui um acúmulo gigantesco de energia amaldiçoada dentro dele. Ele foi o canalizador não de um único yokai, já que o seu corpo, apenas a sua carne, foi amaldiçoada pelo yokai da Vovó Turbo. Mas as suas esferas auxiliaram o yokai dos guarda-chuva Izuma, fizeram Aira ver o yokai da seda acrobática, entre outras inúmeras coisas que as suas esferinhas redondas fizeram nessa obra. Então o que vai acontecer após a subjugação dos poderes do Sanjomi, manipulando as ondas psíquicas do nosso menino Okarun, ele faça exatamente como o Momoyase e liberte todo o seu poder espiritual de uma única vez. Então as únicas 2 formas que o nosso garotão Okarun tem de se safar dessa é simplesmente desbloqueando um poder muito semelhante de Momoyase que chega perto da onipotência para sair daquela situação com vida e após, é claro, conseguir utilizar os poderes semelhantes do que o dela, só que focados na aura yokai, como se fosse uma cópia igual do Yotokotsu, só que sem precisar consumir um pedaço nojento de carne envelhecida. Imagine as esferas do Okarun como se fosse um banco genético, que armazena a aura, o resquício de aura de cada yokai que alisou a sua esferinha dourada. A gente consegue utilizar essas 2 teorias ao mesmo tempo, graças a uma simples declaração do nosso garotão Yuki Nobutatsu.
Nobutatsu. Seria o Okaron libertar o seu poder espiritual e manipular as auras yokais presentes na sua esfera, e após isso a alienígena misteriosa tirar ele daquele local com vida. E rapaz, eu falei pra vocês, alguém manda meu currículo pro Yuki Nobutatsu, com certeza ele nunca mais vai deixar de ter material e não vai mais precisar fazer IA. O único pagamento que eu vou pedir pra ele é que o Quinta Sakata seja remanejado gentilmente pra dentro do Yomi. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque se você não se inscrever no melhor canal de animes do momento, você vai perder os vídeos, aí não vai ter o que falar sobre Dandadan. Imagine só você sem Dandadan, sem eu falar do Quinta Sakata e sem eu humilhar Jujutsu Kaisen constantemente. Para mim saber que você chegou até aqui, deixe nos comentários, dentro de Dandadan, quem teria os poderes da Liga da Justiça? Imagine só o Quinta Sakata como se fosse o Flash. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever, vou pedir mais de 10 vezes por vídeo sim. No mais é isso, e Sonar quem diz. Não conseguiu ouvir eu falar, né? É que eu sou mais rápido que o Flash. Deixa a velocidade em 0,01 que você com certeza vai ouvir.